Olá pessoal, vamos falar hoje sobre legislação de trânsito. Nosso assunto aqui hoje é o que? Sistema Nacional de Trânsito. Vamos falar sobre as disposições gerais e composição do nosso Sistema Nacional de Trânsito. Artigo 5º do Código de Trânsito Brasileiro nos traz o seguinte: o Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades. Grande, muito grande, porque ele trata de todo o sistema. Por isso que tem diversos assuntos aqui dentro desse artigo. O que eu preciso observar primeiro? Que o nosso Sistema Nacional de Trânsito, eu preciso observar o seguinte: ele é um sistema que é composto por órgãos e entidades federal, estadual e municipal. Nós vamos ver que o Sistema Nacional de Trânsito, ele abrange todas as esferas, federal, estadual e municipal, e distrital, que se equivale em alguns casos a estado, em outros casos a município, porque o Distrito Federal ele tem essa natureza de acordo com a Constituição Federal. Ele acumula as competências de estado e de município dependendo da situação. Vamos lá, vamos seguir. São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito. Isso aqui, em resumo, o que busca o nosso Sistema Nacional de Trânsito? Quais são os objetivos básicos dele? O objetivo básico do nosso Sistema Nacional de Trânsito é estabelecer diretrizes voltadas para quê? Em resumo, as diretrizes que ele estabelece visam o quê? Busca o quê? Segurança, fluidez, conforto, defesa ambiental e educação para o trânsito. Tem também, aqui, nessa primeira aqui, eu posso fazer o seguinte, dá uma olhadinha na resolução número 166, onde estabelece as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Vai lá na resolução 166 e dá uma olhadinha nela. Continuando aqui sobre os nossos objetivos básicos, padronizar critérios técnicos, financeiros e administrativos para a execução de atividades de trânsito. Estou falando em padronização, porque o nosso Sistema Nacional de Trânsito, se ele está trabalhando com órgãos e entidades de esfera federal, estadual e municipal, as três esferas, é interessante que eu padronize algumas coisas para eu não ter conflitos entre essas esferas. Então, por isso, nosso sistema busca isso. Um dos objetivos básicos dele é exatamente a padronização, criar critérios técnicos. Continuando, estabelecer a sistemática de fluxos de informações a fim de que, de facilitar o processo decisório e a integração do sistema. Por que integração? Da mesma maneira, por que o sistema tem que se integrar? Porque a gente não está trabalhando com órgãos e entidades de esfera federal, estadual e municipal, então eu preciso sim de ter uma integração desse sistema, porque senão eu vou estar afadado ao insucesso. Se o sistema não for integrado, se a gente não tiver uma relação entre ele, não vai ser um sistema. E por isso a gente tem os objetivos do nosso Sistema Nacional de Trânsito. Como que isso pode vir cobrado em uma prova? Vamos lá. Em 2016, Prefeitura do Rio de Janeiro, cargo fiscal de transportes urbanos. O que vem me perguntando aqui? Falou o seguinte: de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, um dos objetivos básicos do SNT, que é o Sistema Nacional de Trânsito, consiste em, estou falando em objetivo básico. Letra A. Estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito com vistas à segurança, à fluidez,
ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito e fiscalizar seu cumprimento. Tá bonitinho esse negócio aqui, né? Numa prova, pô, acabei de ler, vi aqui a primeira, tá bonita, tá bacana, parece que é essa, mas eu vou marcar já e passar para a próxima? Não, eu vou deixar ela lá, calminha, tá bonitinha, gostei dela, mas vou verificar as outras. Por que eu vou verificar as outras? Para ver se realmente aquela é a resposta que eu estou procurando. Eu tenho que confirmar as outras. Tem que ser ágil, tem que ser rápido? Tem. Mas é importante que eu verifique as outras para que eu não cometa erro. Vamos lá. B. Estou procurando o objetivo básico do Sistema Nacional de Trânsito. Zelar pela uniformidade e cumprimento das normas contidas no Código Brasileiro de Trânsito e nas resoluções complementares. Isso aqui não é um objetivo básico do SNT. Isso aqui a gente vai ver, se a gente correr lá no artigo 12 e verificar, isso aqui é uma competência de quem? Do CONTRAN. Então essa resposta aqui, não me serve. Essa resposta aqui não me serve. Letra C. Dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito de quem? Da União, dos Estados e do Distrito Federal. Mesma coisa, lá no artigo 12, eu consigo verificar que isso aqui não é objetivo básico do SNT. No artigo 12 eu vou verificar que isso aqui é o quê? Competência do CONTRAN. E eu estou procurando o objetivo básico do SNT. Os objetivos básicos do SNT eu vou procurar lá no artigo 6º. Então a letra C também não me serve. Vamos para D. Estimular e orientar a execução das campanhas educativas de trânsito. Isso aqui, não me serve. Também, isso aqui é competência do CETRANS. Competência do CETRAN. Então, lá no artigo 6º, onde trata dos objetivos básicos do SNT, eu tenho lá no inciso 1, que fala para mim que é isso aqui, Estabelecer, sim, diretriz da Política Nacional de Trânsito, com vistas à segurança, fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito, e fiscalizar o seu cumprimento. Importante, nisso aqui, essa palavrinha segurança, ela é muito importante. Quase todas as ações que são feitas dentro da legislação, ela busca o quê? Segurança, buscando fazer o quê? Garantir defesa à vida, buscando dar o quê? Uma segurança às pessoas de forma a que elas tenham uma maior segurança no trânsito em geral. Então é isso que eu tenho que observar sempre, eu não posso me afastar disso daqui. Vamos lá, vamos seguir. Falamos dos objetivos do Sistema Nacional de Trânsito. Vamos falar agora sobre quem compõe esse Sistema Nacional de Trânsito. O Sistema Nacional de Trânsito, segundo o artigo 7º do CTB, é composto pelos seguintes órgãos e entidades: CONTRAN, CETRAN e CONTRANDIF, os órgãos executivos de trânsito, os órgãos executivos rodoviários, a Polícia Rodoviária Federal, as polícias militares e a JARE, que é a Junta Administrativa de Recursos de Infrações. O que eu preciso saber aqui, sobre o CONTRAN? Eu preciso saber que o CONTRAN, ele compõe o SNT, o nosso Sistema Nacional de Trânsito, e ele é o órgão máximo normativo e consultivo do sistema. Órgão máximo normativo e consultivo do sistema. Sobre os nossos CETRANS e CONTRANDIF, eles são órgãos normativos, consultivos e coordenadores do Sistema Nacional de Trânsito. Quem são os órgãos executivos de trânsito? Órgãos executivos de trânsito, eu tenho o DENATRAN e os DETRANS nos estados. Executivos rodoviários, quem são? Eu tenho o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, e os DERs nível estadual. Tem uma Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar. Falando de polícias, o que eu tenho é isso aqui, Polícia Rodoviária Federal, a melhor polícia do Brasil, polícias militares, que também são excelentes polícias, e tenho a JARE, Só que o que eu tenho que observar quando eu falo em polícias? Só tem essas duas. Não estou falando de Polícia Federal, não estou falando de Guarda Municipal, eu tenho PRF e PM, que compõem o SNT.
Vamos lá, vamos fazer um quadrinho aqui para ficar melhor o nosso entendimento. Ó. Como é que é isso? Como é que é essa organização do SNT? Nós temos aqui, ó, órgãos e entidades que eu acabei de falar que a gente tem órgãos normativos, coordenadores e consultivos. Nível federal tem o CONTRAN, nível estadual, CETRAN ou CONTRANDIF, que é no Distrito Federal. Nível municipal eu não tenho órgãos normativos, coordenadores e consultivos. Executivos de trânsito, ao nível federal eu tenho o DENATRAN, estadual eu tenho os DETRANS e nível municipal tem os órgãos municipais de trânsito. Executivos rodoviários eu tenho DENIT, executivo rodoviário nível federal DENIT, nível estadual DR e a nível municipal tem os órgãos rodoviários municipais. A PRF, a Polícia Rodoviária Federal, ela se organiza, ela é uma polícia nacional, ela é uma polícia federal, e ela se organiza nos estados de acordo com as suas superintendências, mas isso é uma divisão dentro da estrutura da polícia. Pro Código de Trânsito, eu só preciso saber que a PRF atua em todas as rodovias federais, eu não preciso saber mais da divisão dela, como que ela funciona lá, a superintendência, as delegacias dentro do estado, isso é uma organização da polícia, eu não preciso saber aqui no meu Código de Trânsito, isso não faz assim, diferença na resolução das questões. Tenho as PMs, que são polícias estaduais, que estão dentro dos estados, e tenho a JARE, nível federal, estadual e municipal. Vamos lá, vamos seguir. Importante, uma coisa que é importante falar aqui, ó, que a gente não pode passar sem falar nisso aqui, que a responsabilidade desses órgãos, de todos esses órgãos aqui, ó, dá uma olhadinha lá no artigo 1º, no parágrafo 3º, lá ele fala para mim que a responsabilidade de todos os órgãos que compõem o SNT, todos esses órgãos, ela é uma responsabilidade objetiva. O que é uma responsabilidade objetiva? Responsabilidade objetiva é um termo muito utilizado lá nas aulas de direito administrativo. O que quer dizer responsabilidade objetiva? Em resumo, para ser bem prático para a minha questão, se você está estudando direito administrativo é mais fácil. Se você não está, para ser bem prático, o que significa responsabilidade objetiva? Eu tenho o fato e eu tenho o resultado. Se eu tenho o fato, se eu tenho uma situação e eu tenho um resultado, eu preciso saber esse resultado. O que aconteceu? Esse resultado aqui, ele é causa? A causa desse resultado veio dessa situação aqui? Sim. Então eu tenho o fato, tenho o resultado. Tem um nexo causal entre isso? Tenho. Ponto. Isso é responsabilidade objetiva. Se eu tenho, vamos dar um exemplozinho, ó. Se eu tenho um veículo de uma prefeitura, bateu num carro que estava estacionado ali. Ele escorregou, bateu, o motorista perdeu o controle, alguma coisa assim, bateu e danificou um carro parado. Pô, tive o fato? Teve a colisão. Eu tive o resultado, que é o dano? O carro está danificado. Esse dano foi em razão desse acidente, desse fato? Foi. Eu não tenho que verificar se teve culpa, se teve dolo, qual foi a situação, aquilo ali, não. Tem o fato, tem o dano e tem o nexo. Isso é responsabilidade objetiva. É responsabilidade, então, do órgão responsabilizar aquela pessoa. Em regra, em resumo, isso é responsabilidade objetiva. Dá uma acessada lá, dá uma olhada nas aulas de direito administrativo, vocês vão entender melhor a profundidade do tema, e é um tema muito cobrado em concurso. Mas aqui, para nós, eu só preciso saber que esses órgãos respondem de forma objetiva. Vamos lá, vamos seguir. O artigo 8º fala o seguinte, ó, os estados, o DF e os municípios organizarão os respectivos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários, estabelecendo os limites circunscricionais de suas atuações. Artigo 9º. O presidente da República designará o ministério ou órgão da presidência responsável pela coordenação máxima do SNT, ao qual estará vinculado o CONTRAN e subordinado o órgão máximo executivo de trânsito da União. Olha aqui, ó, falou para mim, designará, já foi designado. Decreto 4711.
de 2003, decreto 4711. Lá nesse decreto 4711, ele falou lá que quem é responsável por esse sistema aqui, ó, é o Ministério das Cidades, Ministério das Cidades. Aí ele fala mais para mim, ó, que é muito importante eu saber dentro desse artigo aqui, ó, o Ministério é o órgão responsável pela coordenação máxima do SNT. Ele fala que esse ministério vai ser responsável pela coordenação máxima do SNT, ao qual estará vinculado o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, e subordinado o órgão máximo executivo de trânsito da União. Quem que é esse órgão máximo executivo de trânsito da União? É o DENATRAN. Então, estou estudando para um concurso. É muito importante eu observar isso aqui, ó, vinculado e subordinado. Se ele trocar essas duas palavrinhas aqui, torna tudo errado. Então tem que me atentar. O CONTRAN, ele é vinculado ao Ministério das Cidades. O DENATRAN, ele é subordinado ao Ministério das Cidades. Mas vamos ver aqui um pouquinho para a gente entender essa composição aqui das competências desse órgão que foi estabelecido. Quando ele fala para mim, ó, que o Ministério das Cidades foi o órgão que foi determinado para coordenar esse sistema, a gente tem a seguinte situação. Lá no decreto 4711, ele fala para mim, ó, que compete ao Ministério das Cidades a coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito. Beleza, até aí tudo bem. Ele fala para mim também, ó, o CONTRAN, órgão integrante do SNT, que é o quê? O CONTRAN, um órgão integrante do SNT, presidido pelo dirigente do DENATRAN, é composto por um representante de cada um dos seguintes ministérios. Isso é o que está previsto lá no decreto 4711. Esse decreto, ele é de 2003. Ele é de 2003. Lá no artigo 2º, ele fala para mim a composição: ciência e tecnologia, educação, defesa, meio ambiente, transporte, cidades e saúde. Só que eu tenho no Código de Trânsito, no artigo 10, eu tive lá em 2013 uma alteração dentro dessa composição. Então eu tenho que verificar se eu estou tratando do que está previsto no decreto ou se eu estou tratando do que está previsto no Código de Trânsito. Se o que está no Código de Trânsito é 2013, então eu vou seguir pela última inovação, mas eu tenho que tomar cuidado com o comando da questão. Mas hoje o que eu tenho no Código de Trânsito, que foi incluído em 2013, é o seguinte, ó, ele fala para mim que o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, com sede no Distrito Federal e presidido pelo dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União, tem a seguinte composição. A composição, de acordo com o artigo 10, é a seguinte: um responsável, um membro do Ministério de Ciência e Tecnologia, um membro do Ministério de Educação e Desporto, um membro do Ministério do Exército, Meio Ambiente e da Amazônia Legal, Transportes, Ministério ou órgão coordenador máximo do SNT, que a gente já viu que é o Ministério das Cidades, Saúde, Justiça, Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e Agência Nacional de Transportes Terrestres. Cuidado com o seguinte, essa alteração que a gente teve em 2013, ela não atualizou tudo aqui, ó, porque eu tenho, por exemplo, não existe mais Ministério do Exército. Existe hoje o Ministério da Defesa e dentro do Ministério da Defesa eu tenho o Comando do Exército, Comando da Aeronáutica, Comando da Marinha e outros ministérios aqui também, ó. Se eu for olhar hoje, atualmente na organização do Executivo Nacional, do Executivo Federal, eu vou verificar que os ministérios também estão diferentes, são nomes diferentes, mas o que está previsto no Código de Trânsito para fins de prova é isso aqui, ó. É exatamente isso aqui. Então, mesmo que tenha mudado algum, por exemplo, o Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça, hoje é Ministério da Justiça e Cidadania. Mas no Código de Trânsito não foi atualizado. Não teve uma lei que alterou isso lá no Código de Trânsito. Então, no Código de Trânsito, o que eu tenho hoje é exatamente isso aqui. É isso aqui que eu tenho que utilizar para responder as minhas provas que perguntarem a composição de acordo com o Código de Trânsito. Por que eu tenho que utilizar isso aqui?
que num eventual recurso eu tenho que me basear nisso aqui, beleza? Vamos lá, vamos seguir. Em 2016, a questãozinha que foi cobrada aqui no concurso da Prefeitura do Rio de Janeiro, fiscal de transportes urbanos, perguntou o seguinte, ó, o coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito é o Conselho Nacional de Trânsito, a Câmara Interministerial de Trânsito, o Ministério das Cidades, a Conferência Nacional das Cidades, que a gente já viu lá no decreto 4711, que ele fala que o coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito, quem é? O Ministério das Cidades. Ministério das Cidades. Artigo 13. As câmaras temáticas, que são órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN, são integradas por especialistas e têm como objetivo, qual que é o objetivo das câmaras temáticas? Estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico sobre assuntos específicos para decisões daquele colegiado. Então, câmaras temáticas são órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN. E qual que é o objetivo? Ele tem como objetivo estudar e oferecer sugestões para assuntos de embasamento técnico. Essa é a finalidade das câmaras temáticas. Dá uma olhadinha depois lá, na resolução número 586. Lá na resolução 586, ela traz para a gente o regimento das câmaras temáticas, regimento interno das câmaras temáticas. Dá uma olhadinha lá e você vai entender um pouquinho mais sobre essas câmaras temáticas. Questãozinha para a gente poder entender melhor como é que está sendo movimentado isso aqui dentro das provas de concurso. Julgue os itens subsequentes com respeito ao SNT. O CESP em 2008 perguntou o seguinte, era para eu julgar na prova da PRF, no cargo de policial. Item 1. Os órgãos e entidades componentes do SNT respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito de trânsito seguro. O que ele falou para mim? Responsabilidade objetiva. Falamos de responsabilidade objetiva? Sim. Está previsto isso aqui lá no Código de Trânsito? Sim. Então, por ação e omissão, também. No caso de erro, sim. Está tudo bonitinho, tudo certinho? Tranquilo. Isso aqui é o artigo 1º, parágrafo 3º do CTB. Então, esse item está o quê? Certo. Vamos ver mais. Item 2. O SNT é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação das penalidades. Isso aqui é o que está previsto no artigo 5º do CTB. Esse item aqui está certo também. Vamos para o próximo item. Compõe o Sistema Nacional de Trânsito, o CONTRAN, os Conselhos Estaduais de Trânsito, que são os CETRANS, e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, CONTRANDIF, os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do DF e dos municípios, a Polícia Rodoviária Federal, as polícias militares dos Estados e do DF e as juntas administrativas de recursos de infrações. Isso aqui está previsto aonde? No artigo 7º. Artigo 7º. A gente está falando da composição do SNT. É exatamente isso aqui mesmo que a gente viu. Quem compõe o SNT? CONTRAN, CETRAN,
os órgãos executivos de trânsito, os órgãos rodoviários de trânsito, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e JARE. Então tá todo mundo aqui, beleza, tá certo isso aqui também. Então o item correto. Vamos para o próximo item. As câmaras temáticas são órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN, são integradas por especialistas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico sobre assuntos específicos para decisões daquele colegiado. Vimos isso aqui no artigo 13. Artigo 13. Item certo, certinho. Câmaras temáticas, órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN. Então, vem a pergunta. A quantidade de itens certos é igual a todos os 4 itens que nós analisamos está correta. Todos os 4 itens estão corretos. Então, a resposta certa aqui é letra E. Vamos ver mais uma questãozinha. Em 2009, concurso da PRF, a FUNRIO perguntou o seguinte, ó: o Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades. Prova da FUNRIO deste ano de 2009 foi uma prova extensa, questões extensas. Isso é perigoso, porque às vezes a gente está lendo, a gente se perde, mas isso aqui ainda não era só uma leitura, ainda não era análise do item. Vamos lá. O que ele queria saber agora, de verdade? Ó? Não compõe o SNT os seguintes órgãos e entidades. Muito cuidado, ó, ele quer o quê? Não compõe. Quem é que não faz parte do SNT? Lembra que a gente falou quem é que compõe o nosso Sistema Nacional de Trânsito? Falamos em CONTRAN, falamos em CETRAN, falamos nos órgãos executivos de trânsito, executivo rodoviário, falamos em PRF, falamos nas polícias militares e na JARE. Então, essa é a composição. Vamos lá. Ele quer saber quem não faz parte do SNT. Letra A. Os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. E a Polícia Rodoviária Federal. Esses fazem parte do SNT? Beleza. Esses aqui fazem parte, ó. Tá certinho. Vamos lá. Vamos ver mais uma. Letra B. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, coordenador do sistema e órgão máximo, normativo e consultivo. Os Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, CONTRANDIF, órgãos normativos, consultivos e coordenadores. E a Polícia Federal. Opa, peraí. Aqui, ó, CONTRAN, coordenador máximo do sistema até aqui, beleza. Os Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, também, que são órgãos normativos, consultivos e coordenadores, até aqui, beleza. Agora, Polícia Federal, não tem Polícia Federal no nosso Sistema Nacional de Trânsito. Qual que é a polícia que a gente tem lá? A gente tem Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar. Então nós temos somente, falando de polícia, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar. Não faz parte do SNT a Polícia Federal. Ela não compõe o SNT. Então esse item aqui, ele está o quê? Ó, errado. A Polícia Federal, ela não compõe o Sistema Nacional de Trânsito. Quando eu falo em polícia que compõe o Sistema Nacional de Trânsito, eu tenho a melhor polícia do Brasil, PRF, e as polícias militares. Vamos para o próximo item. A Polícia Rodoviária Federal
as polícias militares dos estados e do Distrito Federal e as juntas administrativas de recursos de infrações. Isso aqui compõe o meu SNT? Beleza, certinho. Vamos para a próxima. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, coordenador do sistema e órgão máximo normativo e consultivo de trânsito do Distrito Federal, CONTRANDIF, órgãos normativos, consultivos e coordenadores. Tranquilo, certinho também, ó. Isso aqui tá perfeito. Vamos para o próximo item. A Polícia Rodoviária Federal, as polícias militares dos estados e do Distrito Federal, as juntas administrativas de recursos de infrações, que são as JARI, os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Tudo certinho aqui? Beleza. Também item certo. Como eu estava procurando o item errado, nós já encontramos, porque aquele item que fala que a Polícia Federal compõe o nosso SNT, ela não faz parte. Então, vimos quem faz parte e quem não faz parte. Então, o item errado aqui a gente já encontrou, os outros itens estão corretos. Ficamos por aqui, mais uma aula que a gente tem que parar, dar uma revisada, dar uma olhada novamente, pega o seu código, verifica esses detalhes, faz as anotações. As anotações são muito importantes para quê? Para a gente otimizar o nosso tempo, principalmente quando eu estou chegando próximo da minha prova. Vou fazendo todas as anotações, todas essas observações que eu faço ali no cantinho do código, no meu caderno, na folha à parte, tudo isso que eu vou fazendo serve para quando eu vou estar chegando mais próximo da prova, eu vou revisar esses meus resumos, essas minhas anotações, porque quando chego perto da prova eu não consigo ver toda a matéria novamente, então eu vou canalizar para esses meus resumos e para essas minhas anotações. Finalizamos aqui, um forte abraço e até a próxima.